Qual o efeito do treinamento de força na pressão arterial de hipertensos? Essa é a pergunta que nós vamos responder com esse vídeo de hoje. Aqui quem fala é o professor Luan Galvão, doutor em Ciências da Saúde, com formação em Educação Física. A hipertensão arterial, ela é uma doença crônica não transmissível e se caracteriza pela elevação e pela sustentação dos valores de pressão arterial. Uma pressão arterial normal é abaixo de 120 e 80 milímetros de mercúrio para a pressão arterial sistólica e diastólica, respectivamente. Quando esses valores estão entre 120 a 139 para a pressão arterial sistólica e ou 80 a 89 para a pressão arterial diastólica, é um quadro de pré-hipertensão. E quando os valores de pressão estão acima de 140 e acima de 90 para a pressão arterial sistólica e diastólica, respectivamente, é o caso do paciente hipertenso. Ele pode ser de estágio 1, 2 ou 3. Mais de 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo, atualmente, é hipertenso. E isso significa que quase 20% de toda a população mundial está com esse quadro hoje, com essa doença hoje. No Brasil, dados da OMS de 2023 mostram que 45% dos brasileiros são hipertensos. Brasileiros esses com idade entre 30 e 70 anos. Desses 45%, 42% tem a prevalência nas mulheres e 48% com a prevalência entre os homens. E eu quero destacar que no mundo inteiro, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte e a hipertensão arterial é o principal fator de risco para essas doenças cardiovasculares e para eventos cardiovasculares. Dito tudo isso, devemos afirmar a importância de cuidar da nossa pressão arterial. Eu não vou me ater hoje às outras formas de tratamento da hipertensão arterial. Eu quero destacar hoje, nesse vídeo, o treinamento de força como parte do tratamento, como sendo aí um dos principais tratamentos não medicamentosos da hipertensão arterial. Para isso, eu trouxe aqui um estudo de um grupo de pesquisadores brasileiros, guiado aí por Moraes e colaboradores, onde eles pegaram 15 homens hipertensos, com a média de idade de 46 anos, eles estavam em tratamento medicamentoso e tinham os seus valores de pressão arterial sem o medicamento acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio para a pressão arterial sistólica e diastólica, respectivamente. Esse estudo foi interessante porque ele foi dividido em alguns momentos que são bem marcantes. Como que foi dividido esse estudo? 4 semanas iniciais foram as semanas da retirada do medicamento. Eles tiraram os medicamentos desses pacientes e eles ficaram 4 semanas sem praticar nenhum exercício e sem tomar nenhum medicamento antihipertensivo. Depois, eles fizeram alguns testes. Exame de sangue, teste de força, teste cardiorrespiratório, teste de flexibilidade, teste de força. E aí eles começaram, então, a prática do treinamento de força. Essa intervenção, ela teve uma duração total de 12 semanas. A intervenção que eu digo, a prática do treinamento de força, tá? Isso é equivalente a aproximadamente 3 meses de treinamento. Depois dessas 12 semanas, eles retiraram o treinamento desses pacientes e eles continuaram sem tomar o medicamento por mais 4 semanas. Então, a princípio, tiraram o medicamento dos pacientes e não praticaram exercício. Depois, durante 12 semanas, eles estavam sem o medicamento, praticaram o exercício. Depois, eles ficaram mais 4 semanas sem o medicamento e sem o exercício. E todos aqueles testes iniciais que eles fizeram nesses homens, eles refizeram depois das 12 semanas de treinamento. E aí, olha só, o treinamento deles foi um treinamento convencional, feito 3 vezes na semana,
Todos os exercícios realizados com 3 séries de 12 repetições, com uma intensidade moderada, ou seja, a carga para eles levantarem os pesos era de 60% de uma repetição máxima. A cadência, que é a velocidade que se executa uma repetição, era de aproximadamente 2 segundos para subir e 2 segundos para descer. 2 minutos de intervalo entre as séries dos exercícios e 1 minuto de intervalo entre os exercícios. A sessão total teve uma duração de aproximadamente 45 minutos e eles aconselhavam os pacientes a inspirar na fase de menor esforço e expirar na fase de maior esforço. Os exercícios foram abdominal no solo, leg press, cadeira flexora, puxada frontal, desenvolvimento, rosca direta, tríceps na polia e supino reto. Eram 8 exercícios. E a intervenção, ela acontecia à tarde. Então, ela acontecia entre 13 horas e 16 horas. Agora nós vamos para a tela do meu computador, onde eu vou mostrar para vocês os resultados desse estudo. A primeira tabela do artigo traz os resultados, principalmente com relação aos parâmetros antropométricos. Os valores de pressão eu vou falar para vocês depois. Mas olha só, acompanha aqui na tabelinha. A idade não mudou, a massa corporal praticamente não mudou, o índice de massa corporal não mudou, mas a massa livre de gordura, eles ganharam 3 quilos em 3 meses de massa livre de gordura. Tudo indica que foi de massa muscular. A massa de gordura, a quantidade de gordura, saíram de 27 quilos, como valor absoluto, para 23 quilos de gordura depois de 3 meses. O percentual de gordura saíram de 30% para 26%. Quantidade de água total corporal de 47 para 48. O somatório das dobras cutâneas, 191 milímetros, foram para 153 milímetros. O peso que eles levantaram nos testes, de 140 para 185, ganharam 45 quilos de força. Olha só a força de preensão manual, de 43 para 48. O teste de sentar e alcançar, onde avalia a flexibilidade. Mesmo os pacientes não tendo executado treinamento específico de flexibilidade, ganharam 6 centímetros de flexibilidade no teste de sentar e alcançar. E o VO2, apesar de ter dado aqui que não teve diferença significativa, saiu de 41 para 44. Clinicamente, eu posso afirmar para vocês que isso demonstra uma efetividade na prescrição de treinamento que nós tivemos. Vamos agora para o próximo gráfico, onde mostra para nós os valores de pressão arterial. E esse primeiro está falando da pressão arterial sistólica. Nessa barrinha cinza, está mostrando quando eles tiveram os medicamentos retirados. Então, primeira semana sem medicamento, segunda semana sem medicamento, terceira semana e quarta semana sem medicamento. Lembrando que sem exercício também. Na terceira semana, você encontra esse sinal estatístico, um asterisco. Na quarta semana, 2 sinais estatísticos. Isso daqui nos afirma que teve um aumento significativo da pressão arterial sistólica depois de 3 semanas que eles estavam sem medicamento. Durante essa setinha aqui, eles estão falando das 12 semanas de treinamento. E olha só o que aconteceu. Uma nova barrinha cinza, que foi quando eles reavaliaram esses pacientes e eles tiveram uma redução significativa da pressão arterial sistólica quando comparado à quarta semana sem medicamento, quando comparado à terceira semana sem medicamento. E essa pressão arterial aqui, com o treinamento, sem o remédio, estava igual a quando eles tomavam remédio. Um detalhe interessantíssimo nesse estudo é que eles continuaram por mais 4 semanas sem remédio e sem treino. E a pressão deles não aumentou de novo. Isso é muito precioso. Quando a gente vai olhar para a pressão arterial diastólica, ela não teve um aumento significativo ao longo das 4 semanas sem remédio, mas depois das 12 semanas de treinamento, de musculação, eles estavam com a pressão menor de forma significativa quando comparado ao momento inicial,
quando eles estavam ali tomando o medicamento e teve a retirada do medicamento. E essa pressão permaneceu com os valores constantes durante as próximas 4 semanas. E aqui a pressão arterial média, onde mostra que depois de 4 semanas sem remédio, sem treino, ela estava maior de forma significativa. Mas depois da intervenção, a pressão arterial média estava reduzida de forma significativa quando comparado com a 4ª semana sem o medicamento. Nessa imagem, eu só quero mostrar para vocês que ali na 2ª semana a gente já teve um efeito significativo da pressão sistólica, e lá na 6ª semana a pressão sistólica já estava menor do que os valores iniciais e permaneceu menor até o final do estudo. Isso é muito importante. E como valores, como resultados, eu quero deixar aqui claro o que aconteceu. A pressão sistólica saiu de 150 para 134 milímetros de mercúrio. A pressão diastólica saiu de 93 para 81 milímetros de mercúrio. E a pressão arterial média saiu de 112 para 99 milímetros de mercúrio, o que demonstra uma redução expressiva, o que vai garantir para a pessoa uma sobrevida maior. E como aplicações práticas, aqui eu trouxe alguma fala dos autores, mas principalmente as minhas agora. O que eu penso sobre isso? É que 45 minutos por sessão, 3 vezes na semana, dá 2 horas e 15, que esses homens treinavam durante a semana. Coisa que muitas pessoas atualmente nas academias treinam em um dia. E 3 meses para ter esse tempo, esse resultado todo, é pouquíssimo tempo. Então imagina só, nós estamos agora, na época que eu gravo esse vídeo, nós estamos no mês de março. Imagina se em junho você já está com a sua pressão arterial mais controlada, você já ganhou o tanto de força que eles mostraram no estudo, perdeu a gordura corporal, aumentou aí a força de preensão manual. Com certeza, se eles tivessem aplicado um questionário de qualidade de vida, seria totalmente diferente os resultados. Então, agora eu deixo aqui a minha pergunta. Será que vale a pena, depois de você ter visto a apresentação desse estudo, você continuar sem praticar exercício físico na sua vida? Eu, sinceramente, recomendo fortemente que você treine. E se você gostou desse vídeo, agora como contribuição aqui para o meu trabalho, para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas, curta, se inscreva no meu canal, manda para quem você ama, porque eu tenho certeza que o treinamento vai beneficiar essa pessoa também. E se você quiser uma coisa um pouco mais direcionada, aqui embaixo na legenda do vídeo tem o link do meu site. E lá no meu site, que é o site da Infit, eu posso prescrever o treino ideal para você, de forma personalizada, individualizada, que você vai ter acesso direto a mim. Então, se inscreva no meu canal e faz tudo isso aí agora que eu te pedi. Um forte abraço e até a próxima.